acho que aprendi muito aqui, principalmente tive grandes oportunidades de conversar com os profissionais da época, que eram muito bons, que hoje também se tem bons profissionais, mas na época eu comecei olhando, digamos, que o Horaci Cardoso, o Gabriel Menezes, J. Machado, e fui conversando com eles para ver se adquiria algum proveito de tudo. E, por exemplo, o Juan Marchand, eu conversei com ele e perguntei: seu Marchand, o que o senhor me diz, a dica que você me dá, que a informação que eu tenho que o senhor era sempre um profissional que se encontrava na entrada de reta, principalmente nos grandes prêmios, muito bem colocado. Aí ele falou para mim: não tem nada importante, eu montava os melhores cavalos. Então não pude colher muita coisa. Alguns dos outros bridões disseram para mim: eu queria de repente passar a ser bridão, o que você acha assim? O Edson, você já é bridão, você não precisa mudar nada, você já é bridão. Então eu fui seguindo como era, né? Então o que me deu muita alegria, por exemplo, da vida nessa cidade maravilhosa, para mim me tornou uma segunda casa, que nem sempre é como a gente quer. Nem tudo na vida é como a gente quer. Tive muitas alegrias, não posso dizer para você que não, mas tive umas grandes mágoas também daqui. Tive uma época muito boa também em São Paulo, que me acolheram muito bem. Montei 6 anos e 7 meses, quase 7 anos em São Paulo. Tive uma parte também nos Estados Unidos, aonde você falou que eu tenho 1000 e poucas vitórias, que eu nem sabia disso, realmente não tenho nada disso tudo computado. Mas se eu computar todas as minhas vitórias, acredito que elas devem me passar bem de 2000 vitórias. Mas as vitórias para mim sempre foram da seguinte forma: o páreo de segunda-feira e o grupo 1, para mim, era a mesma alegria, a mesma satisfação. O que eu tinha que dar de bom para o proprietário do cavalo de segunda-feira e para o grupo 1, o Grande Prêmio Brasil, por exemplo. É lógico que o Grande Prêmio Brasil toca um pouco bem mais, principalmente quando se torna de falar que quando é o primeiro, né? Então a vida é assim. Olá, amigos, estamos aqui para a gravação do Papo com Lopes, no programa de número 21. Tenho o prazer de receber essa semana Edson Ferreira. Você que é mais novo, Edson Ferreira é treinador. Edson Ferreira foi um dos maiores jockeys que já passaram dentro dessas pistas aqui, ó. Não só desse hipódromo aqui, mas do Brasil e quem sabe até do mundo. Uma posição maravilhosa, uma noção de percurso incrível. São quase 1.100 vitórias na carreira, somente aqui no Hipódromo da Gávea. E uma história de muitas conquistas e de muito trabalho, muita dedicação, e uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Então a gente vai conhecer um pouco mais dessa história, vamos falar agora dessa fase dele como treinador, mas não está descartada ainda a possibilidade dele voltar a treinar as pernas não, né, seu Edson? Edson, prazer recebê-lo aqui. Para mim é um grande prazer, Fernando Lopes, em ser entrevistado por você no início de ano, que a gente deseja tudo de bom para todos os colegas, para você e principalmente para o Turci, que seja melhor e que aí vai, com certeza, seja muito bom para todos. Edson, assim, vamos primeiro começar pelo fim. Para depois a gente volta lá atrás, a gente fala da carreira de jockey, aquelas vitórias. Você está aqui como treinador. Você tem poucos cavalos na cocheira. Está com poucos cavalos na cocheira, mas você apresenta sempre que você tem um cavalo com mais chance, você apresenta um resultado maravilhoso. Você tem o pessoal do Aras Freeway de vez em quando te manda os cavalos, né? Aqui para o Rio. Você tem um cavalo que eu sou fã, que é o Atim. Então vamos falar um pouco desse treinamento que, pelo que eu sei, você ainda galopa os seus cavalos e está bem ativo aí na raia. Sim, o seu Mário é um proprietário de São Paulo, que ele não precisa de ter cavalo aqui na Gávea, nem que os
turf lá esteja em decadência, ele pode manter os cavalos lá, mas ele mantém alguns cavalinhos aqui comigo, agora eu estou com 3, inclusive para me dar uma ajuda, um incentivo, eu fico muito agradecido a isto, entendeu? E treinar cavalo, eu treino há bastante tempo. Meu nome no programa passou a aparecer há pouco tempo, entendeu? Inclusive teve um amigo meu que falou para mim: Edson, você como aprendiz a jockey você começou cedo, mas como treinador você deixou para... O tempo passou muito. Até porque o tempo passou muito, porque eu sempre tive muito bons resultados nas pistas. Como eu digo, não em quantidade, mas em qualidade, que era principalmente nos grandes prêmios. A gente sempre tinha umas boas oportunidades e dava conta do recado. E então o tempo vai passando tudo e os novos vão empurrando os mais velhos para frente, entendeu? E o meu filho, que eu não queria que ele fosse jockey, de uma hora para outra, deixou para se decidir muito tarde, para me falar muito tarde, mas é um jockey que, para mim, ele serve para montar os meus poucos cavalos que tem. E acho que ele é um profissional muito tranquilo, tem um bom resultado, mas ele é um pouco mal aproveitado, eu acredito. Pouco não, ele é bem mal aproveitado, porque ele é leve, ele tem bom percurso, ele não joga barbada fora, eu acho que, assim, vendo um pouco de longe, eu acho que o que pode atrapalhar um pouco é que ele é muito introvertido, ele fala pouquíssimo. Eu conheço ele há tempos e falei com ele sempre, ele fala sempre baixo, sempre pouco, ele está sempre calado. Sim, assim. No turf eu sofri muito isso porque as pessoas achavam que eu era um profissional muito polêmico, que eu era um profissional muito... mas eu falava o que sentia, entendeu? E realmente a gente não pode falar tudo que tem que ser, tudo o que é. Mas ele, quando ele se decidiu a começar a ser jockey, eu falei 2 coisas para ele. Eu disse: bom, você não vai fazer faculdade, você tem 1 ano para você se decidir. Se você não der certo, você tem que voltar a fazer faculdade, porque, enfim, eu acho que esse é o caminho. Mas como é que você vai ser jockey se você nunca montou num cavalo? Você vai começar tudo isso agora, dizer assim: pai, eu vou fazer tudo que você faz, vou fazer o que eu enxerguei e ver o senhor fazendo. Então eu não posso, eu só tenho que me orgulhar do resultado que ele está tendo, até com poucos prestígios que ele tem de treinadores bons, inclusive, que ele trabalha. Ele tem, há pouco tempo ele ganhou na Tríplice Coroa do ano passado, ele ganhou a segunda prova da Tríplice Coroa com o King Davi, do Araras Nacional, Venâncio Said. Ele era o jockey daquele... Ganhou, depois ele foi quinto naquele grande prêmio mais forte que no Derby. No Derby. E aí ele foi barrado porque não montou muito bem e voltou o cavalo a correr em 2.000 metros. Isso ele não fala, eu falo, sempre falei, mas eu tinha resultado em falar porque eu montava e ganhava. E ele então foi barrado, mas ele ganhou depois com outro jockey um páreo de 2.000 metros. O que ele ganhou com o King Davi, ele voltou a ganhar em turma bem inferior a que o meu filho foi quinto. Então não foi qualidade de jockey, foi qualidade de cavalo. Qualidade da turma, né? A turma se encontrou adequada à vitória. E ele também foi, eu sou um velho esclerosado, não vou lembrar. Um daqueles desejados, ele era o primeiro jockey do... Desejado Thunder. Desejado Thunder, né? Quando ele corria de 50 quilos. Ele ganhou o Sukov. Ganhou com ele aqui. 5 grandes prêmios com ele, foi um bom resultado. Então, não adianta você... Mas enfim, ele está feliz assim. Vamos deixar ele. O nosso sombrinho é ótimo, eu gosto muito dele. Ele tem sempre aí, sempre que ele tem essas oportunidades, eu não me canso de marcar os cavalos dele, porque eu acho que ele é bom de percurso, ele tem um percurso tranquilo, ele não é afobado. Quando ele corre na frente, ele sabe dosar bem. Então E ele, inclusive, já ganhou muito com esse cavalo que eu falei, que eu gosto muito, que é o Atim. O Atim comprou ele em campanha, como é que foi? O Atim foi um caso diferente, um caso que a gente viajou para Porto Alegre, isto o quê?
6 anos atrás, pode ser? O Atim é de 2009. Vai fazer 9 anos. Vai fazer 9 anos agora. A gente comprou ele no leilão de potrinhos que era de reta. E eu olhei assim, meu sobrinho também falou, olha aqui esse cavalinho aqui, tio, esse Atim. Aí eu olhei a ficha, que era Hard Buck na Neve Eterna, que era a linha do para-choque, a linha dos cavalos do Dr. Júlio Bozano. Eu disse, pô, nunca treinei cavalo de Santa Maria de Arara, vou comprar um descendente da raça dele, quem sabe eu vou ganhar corrida com ele. Né? Então, resultado, comprou ele com 1 ano e meio? Eu e o seu Pereira compramos ele com 1 ano e meio, do Estúdio Baião. E onde ele não quis que eu comprasse a Agnes, que foi a melhor égua de lá de Porto Alegre, eu escolhi esses dois. Ele não quis que eu comprasse a Agnes, porque ela era irmã do Teste Pilot, que rodava muito na cocheira. E foi a melhor égua do ano. Já pensou se a gente tivesse comprado os dois? Tinha Agnes. Né? Bom, então na primeira corrida o Atim ganhou, na segunda carreira ele era potrinho, estava começando. Estreou ganhando 1000 metros. Não teve umas carreirinhas boas no início, aí a gente acabou correndo um claim e ele ganhou o claim. E o seu Pereira achou que ele não ia desenvolver, e um proprietário que depois de ganhar os grandes prêmios que a gente ganhou com o Dragão e tudo, não, tendo um cavalo fraco não interessa. Então ele disse assim, meu Edson, fica com esse cavalo para você. Eu digo, o seu Pereira, ele vai melhorar, porque ele tem uns probleminha que a gente vai consertar e ele vai melhorar e vai continuar ganhando corrida. Para a sorte, boa sorte para você, não tem problema, é teu. A metade dele ele passou para mim. Então a minha meta era ganhar 8 a 10 corridas com ele, eu queria. E ele já ficou para ser aposentado por umas 2 vezes, há 2 anos atrás, para aposentar ele, para não judiar dele. Em compensação, ele já completou a 10ª vitória. Completou a 10ª vitória agora. São 6 de turma e 4 de claim. 45 vezes que correu, 46. 44. 44 vezes que correu. Então, acho que tem 26 colocações aí. E tem uma boa campanha. As carreiras que ele talvez se desclassificou foi mais na grama, que passou para areia, né? Que mesmo assim ele ainda ganhou uma ganhou uma na areia ainda, né? Uma única. Uma troca areia, de pista, acho que ele ganhou. É um cavalinho que a gente traz ele como parte da família, né? Então... Ué, é um espirro do bem, né? Um Atim do bem, né? E tá bem, tá tinindo. Essa vez agora ele foi terceiro, eu fiquei até meio chateado com ele, porque ele ganhou com 425 quilos e ele foi a 436, eu não consegui baixar o peso dele, porque ia ter que judiar muito dele também. E ele fez terceiro num páreo que ganhou um cavalo que é ganhador da Milha Internacional. Que é o meu Chuck, né? Meu Chuck, exatamente. Ele foi terceiro. Esse claim, às vezes aparece cavalos... aparece... Não, o meu Chuck... Apesar que ele ganhou 6 páreo comum e ganhou só 4... Só 4 claims, né? 4 claims. Esse meu Chuck, ele tem corrido na turma, ele só tem repetido, só tem mostrado mais força no claim. Mas o Atim correu muito bem. E antes ele vinha de uma vitória, né? Vinha de uma vitória. Acho que ele ganhou um último páreo, que eu inclusive marquei ele, acertei. O cavalo que eu tô sempre, tá sempre nos meus estudos. Ele entrou segundo num claim, aí eu olhei assim, disse, poxa, eu venho dando desconto para 3.400. Eu digo, não é que ele vá ser um cavalo muito útil daqui para frente para alguém, mas como a gente comentou aquela hora que dentro das 4 linhas aqui a gente não tem muitos amigos, mas são os adversários. Uma dessa, um adversário desse resolve querer ficar com o meu cavalo, e a minha preocupação não é ele ficar com o meu cavalo para fazer campanha, é saber o que ele vai fazer com ele. E eu não quero ninguém judiando dele. Ele é da família, né? Lógico, eu sei como é que tem que levar ele para ele se apresentar sempre bem. A hora que ele não se apresentar bem é porque ele não quer correr mais, entendeu? Então eu pensei assim, ele vai ganhar na turma, ele tem carreira para ganhar na turma, eu vou botar na turma que eu vou ganhar na turma. Aí colocamos na turma e graças a Deus ele foi lá e realmente ganhou. Dessas 10 vitórias aí, pelo menos mais 5 ou 6 foram o último páreo, né? Porque o Atim é o rei do último páreo. Sempre os páreos dele costumam, porque nunca são difíceis ser páreos vazios, né? Sim, então, sim. Geralmente tá lá pro final. E ele se dá muito bem com o meu filho, né? O Edson foi ele que ganhou com ele na estreia, inclusive, desde o início, das primeiras vezes que entrou na raia, quem vai nele é eu e o meu filho, entendeu? E ele, por exemplo, ele não pode ver o meu filho
comendo uma maçã, quando dá um estalinho da maçã a 5 metros dele, ele já começa a relinchar, ele tem que dar a maçã dele. Então ele quase que sempre come uma maçã por dia, né? Essa história aqui, da maçã, é pinto perto de uma que a gente vai contar aí como é que é o nome? O cavalo bite, o da crina. Ah, o Beck by Eleve. Beck by Eleve. Beck by Eleve não podia ouvir a voz de Edson Ferreira. Gente, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar das muitas vitórias de Edson Ferreira pelos hipódromos aí do país. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço. Olhar isso tudo aqui, isso aqui só vai nos restar saudade, né? E a gente vai curtindo o tempo que nos resta ainda, né? É mais ou menos essa a vida do Turf. Uns querendo, outros não conseguindo, né? E outros conseguindo, é a vida. Bem, amigos, estamos aqui para a parte final do Papo com Lopes, aqui com Edson Ferreira. Contamos muitas histórias e agora vamos contar mais ainda, né? Agora vamos contar as histórias de jockey. São quase 1.100 vitórias só aqui no Hipódromo da Gávea, né, seu Edson? Montou em São Paulo também. Começou a carreira no Sul, veio para cá, como foi? Na verdade, se a gente começar a contar a história de Turf, até no meu tempo de vida, a gente não vai ter programa, vai ficar muito tempo, vamos ter que fazer um paralelo. Vamos ter que fazer um outro programa, Papo com Lopes 2. Entendeu? Porque eu já presenciei muitos profissionais bons e faz muitos anos que comecei em Turf e está faltando poucos meses agora, o dia 14 de abril, dia 28 foi que eu comecei a montar em Porto Alegre, de 1968. Mas em dia 14 de abril eu vou completar 60 anos de profissão de Turf. Eu digo profissão porque com 8 anos eu já me dedicava aos cavalos de corrida, trabalhava com cavalo de corrida e fugi de casa com 8 anos, com conscientização do meu pai, mas a minha mãe não sabia. Então eu comecei a trabalhar com treinador de reto, só Medeirinho Correia, com 8 anos de idade. Então de lá pra cá não parei mais, né? Eu não tirei férias ainda. Ainda não tirou férias, né? Ainda não. Mas aí montou reta, aí depois chegou a montar no Cristal? Sim, montei reta, montei nos prados de interior também. Cachoeira do Sul foi onde eu comecei, que é a minha terra natal. Santa Maria, Uruguaiana, Santana e Livramento. Só não consegui montar em Bagé. Em Bagé os comissários não deixaram eu montar, porque eles olharam para mim e disseram assim, poxa, com esse tamanho você vai montar aí, vocês vão te machucar, vão te derrubar, e aí eu não pude montar. Aí chegou no Cristal e do Cristal seu... Aí depois eu continuei montando reta, quase o Rio Grande do Sul todo, né? Santa Catarina, por tudo. E depois eu fui para Porto Alegre, começar a ingressar como aprendiz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E para aqui, para Gávea, veio já como jockey ou veio... Para Gávea eu vim como jockey, estreiei aqui o dia 24 de dezembro de 1971. 5 dias atrás eu cheguei e já montei no dia 24. Cheguei o dia 18, na verdade. Cheguei o dia 18 aqui e estreiei o dia 24, montando o cavalo Guizo. Guizo? Guizo. 71, então... Antes de eu nascer, ele já estava montando aqui no Hipódromo da Gávea, porque eu nasci em 72, vocês podem achar que eu sou velho. Guizo era mas do Zilmar Guedes e do doutor, me fugiu o nome, meu grande amigo nosso, era diretor aqui, trabalhava na comissão de corrida, doutor Elazar. Doutor Elazar, Davi Levi? Davi Levi, meu primeiro proprietário, meu amigo, que eu sinto saudade de ver ele aqui. Lembra a primeira vitória, senhor? Sim, o Guizo. Foi o Guizo? Mas foi na estreia logo? Não, eu montei a Rauri, a primeira, do Zilmar Guedes também. A primeira seria uma tordilha do Felipe Lavô, mas aí eu não pude montar porque o Zilmar tinha me dado uma montaria muito boa, que era o Guizo que vinha de vitória com Lester Pigo. Só que o Guizo tinha corrido com o Lester Pigo um páreo comum. Agora vai correr um páreo era uma prova especial, aí também tinha que ser um jockey melhor, né? Faz sentido, né? Um jockey mais experiente, né? Inclusive, né? E ele se adaptou muito bem. Gostou, né, do governo suave, gostou, né? Gostou. Gostou do governo suave, aquela posição maravilhosa, né? Que já devia ser, naquela época, já devia ser praticamente a mesma, naquela né? época a gente estava sempre procurando melhorar ainda, né? Seu Edson, explica uma diferença. Quando você parou de montar aqui, já não tinha mais o freio, né? Já Mas porque você sempre montou no regime de freio.
Eu sempre montei, dizia sempre assim, eu montava em Porto Alegre, eu montava de freio e montava de bridão. Então, até só a única vez que quiseram ter um problema comigo, com o resultado da corrida, foi quando eu ganhei com o cavalo Player, um grande prêmio do Estupendo, que era do Breno Calder. Então o Estupendo não podia perder, né? O filho não sei se era irmão da Corejada, assim. E aí me chamaram na comissão de corrida para saber que regime eu tinha montado o Player, e o Player só corria de bridão. Eu digo, que regime eu montei? Eu não tiro peso. Não é regime, rapaz. É o que o cavalo levava na boca? Freio? Eu digo, não, bridão. Porque eles achavam que eu ia dizer que não era freio, né? Eu, bridão. Ué, mas você não é freio? Eu digo, até hoje o professor da escola não decidiu para mim ainda se eu sou freio ou sou bridão. Então eu sou o que o cavalo precisa, entendeu? Aí eles não puderam fazer nada, não puderam desclassificar. Depois foi freio. Aí eu fui obrigado a ficar montando de bridão. Porque eles disseram, não, então você vai ter que escolher, ou bridão ou freio. Eu, então tá bom, então eu vou ficar para bridão, porque eu vou embora para São Paulo, vou embora para o Rio, e lá diz que eles aceitam bem melhor o bridão. Aí fiquei no bridão. Só que aí quando eu vim para cá e todo mundo começou a me aconselhar, não, Edson, não faça isso, lá no Rio ninguém gosta de jockey do sul que não seja freio, porque aqui não existe bridão, não sei o quê. Então eu vim para cá montando como freio. E ganhei muitos grandes prêmios, e digo a você, se não fosse o freio, o African Boy não teria sido tríplice coroado com jockey nenhum, não é comigo, com jockey nenhum. É mesmo? Até hoje eu digo que o freio faz muita falta para determinados cavalos. Mas o porquê do African Boy não... Porque o African Boy era um cavalo que ele não tinha limite, ele entrava na raia e ele não tirava 2, 3 corpos, não, ele tirava 10, 15 corpos. E só mesmo com aquela... Governo suave. Governo do freio que ele se adaptou comigo e ele conseguiu fazer a campanha que fez. Ele era um cavalo, ele era muito... ele era um cavalo muito nervoso, muito temperamental, mas se tornou um cavalo muito dócil, porque quando dava 5 horas da madrugada, 4h30, eu já estava na cocheira lá do Dr. Linneu e tirava ele lá no Bombril. De dezembro a final de fevereiro, mais ou menos, o Saraiva falou para mim, Edson, toma conta dele. Então eu ia para lá, tirava ele todos os dias de madrugada sem o Saraiva estar junto. Então a gente fazia o que queria com ele na raia, e durante não tinha luz, era no escuro, ele foi se acostumando comigo, foi se amansando, e depois ele passou a galopar aqui, a trabalhar forte, sem um punga ficar precisando esperar, e nem era nesse nível, né? Era nesse nível. Eu saía da raia puxado por mim, saía atrás de mim, virou um amigo. Virou mais um da família Ferreira, né? Mais um da família Ferreira. Mas ele foi o tríplice coroado, mas não chegou, o African Boy não chegou a ganhar o Grande Prêmio Brasil, né? Ele teve uma falta de sorte, que ele fraturou o joelho na terceira prova da tríplice coroa, nessa passagem ali. O público quase que veio abaixo. Quando ele passou, ele deu uma falseada muito feia aqui e fraturou o joelho ali. Então ele teve que se manter na cocheira, medicado, no gelo e tudo, até ele ir embora depois para operar em São Paulo. E se mantendo como tivesse estava sendo preparado para correr o Brasil, e tinha uns 4 cavalos do Dr. Linneu, todos muito bons, Amazon, Aporé, Anglicano, African Boy e tudo. E aí onde entrou uma reunião na cocheira que se eu assinasse 2, que eu iria assinar, digamos que o Aporé e o African Boy, um dos 2 não iria correr. Como o African Boy não vai correr? Então tem que deixar o Edson só no African Boy. O Menezes vai em 2 e o Juvenal vai no Aporé. E aí o African Boy eu estou sabendo que não vai nem vir aqui. Teve que vir medicado para ser retirado, né? Então foi retirado o African Boy e eu fiquei assistindo o Aporé ganhar. Assistiu o Aporé ganhar. E na época você era o contratado do São José Expedito. Eu era a segunda monta. O primeiro é o Gabriel. E quase que eu monto o Aporé mesmo assim, viu? Porque na hora da chegada,
o Juvenal esquece de vir de gravata e não deixaram entrar lá no portão. Aí eu já estava com o cilim na mão para substituir o Juvenal, eu, o Saraiva, tudo, aí o Juvenal chegou correndo, trouxeram o Juvenal correndo. Aí uma gravata? Foi a felicidade dele e a má sorte minha. Mas foi uma... Foi Acho bom que ele ganhava comigo também. Foi bom que pelo menos ali ele começou uma história bonita, né? Do maior ganhador do Grande Prêmio Brasil de todos os tempos, né? Foi. Quando tem que ser as coisas, não tem jeito, né? Não tem como mudar. Não tem. Mas... Tudo acontece na hora certa. Mas o Grande Prêmio Brasil você escreveu 2 páginas importantes desse Grande Prêmio Brasil. Uma com o Daião, que todo o pessoal que acompanha sabe, de todos os anos do Grande Prêmio Brasil, o Daião é o único cavalo nascido e criado no Rio de Janeiro, vencedor do Grande Prêmio Brasil. Com proprietários daqui também. Proprietários daqui também. Proprietários daqui também. E foi um cavalo também que você tinha toda uma intimidade com ele também, né? Daião foi uma sorte que eu tive, que ele era a montaria de um amigo meu, que Deus levou, que é o Esteves, né? Francisco Esteves. E ele tinha Dom Quixote, que ele era contratado da Fazenda Castelo, me parece que era a Fazenda Castelo. E então ele teve que falar com o Dr. Amilcar que não podia montar o Daião, que ele ia ter que montar o Dom Quixote. Na primeira vez que eu montei o Daião, das primeiras vezes que eu montei ele. Aí eu não conheci o Dr. Amilcar, ele me apresentou para o Dr. Amilcar, tudo, né? E por sorte de ser meu amigo, me apresentou, e eu tenho um amigo, não é amigo, é um segundo pai, viu? Calma. Vamos lá. É o Dr. Amilcar. Então, seguindo, a vida é isso, a gente vai construindo, amizade. O tempo passa. Mas o tempo passa, mas a gente não esquece das pessoas que foram importantes pra gente. Nós estamos aí, né? Estamos. E ele foi o que acreditou em mim depois disso, né? Depois do Esteves me apresentar, porque ele só sabia que eu era o enigmático Edson Ferreira. Né? E eu não sou e nem nunca fui tudo aquilo que diziam de mim, entendeu? Eu sempre fui o que eu sou autêntico, entendeu? E com essa minha maneira de ser autêntico não contenta muita gente. Mas eu fui feliz assim, enfim, e muito mais feliz ainda por ter conseguido meu primeiro grande prêmio em 1977 com o Daião, que aí eu passei a ter a acessibilidade do Dr. Amilcar acreditar em mim. O Gustavinho é meu irmão, meu amigo até hoje, né? E a Dona Edith, vou na casa deles como se estivesse entrando na minha casa, entendeu? E fui para montar, eu era a primeira monta do Santa Maria de Arara, do Dr. Júlio Bozano, morava lá e tudo, só que o cavalo estava lá, mas não era do Dr. Júlio, mas era como fosse dele também, porque era filho dos Sabinos, então torcia por essa vitória. E você tinha de manhã com ele, tirava ele da cocheira? Ele galopava comigo todos os dias, tinha dias você morava lá em cima, né? Morava lá, tinha dias que eu acabava as corridas aqui numa segunda-feira de noite, saía daqui voado para no outro dia, na terça-feira, estar lá para galopar ele, entendeu? E na época do frio, principalmente, eu protegia muito ele. O Tião, que era o segundo gerente dele, tio do Lavô, ele era o cavalariço, então a gente deixava o Daião para quando o sol começava, que naquela época eu acho que era bem mais frio do que agora, né? Então o Daião não podia passar frio, a gente deixava ele com a janela da cocheira tudo vedadinho para ele não sentir frio, né? E quando começava o sol arraiar, né? O sol arraiar, assim, aí ele ia para a raia. Só nessa... Mas acho que foi bem um trabalho bem feito, né? Porque depois ele acabou ganhando um Grande Prêmio Brasil só, né? Cavalo fantástico, que deu uma projeção boa para sua carreira, né? Muito bom. E anos depois... Me consagrou, digamos, na profissão, né? Botou um ponto de exclamação na sua profissão, né? No seu talento, no seu jeito de dirigir um animal. E anos depois, você veio escrever outro capítulo bem bonito com o Cartesiano, né? Cartesiano, eu tive a felicidade de ele ser um bom cavalo e estar num ano que tinha mais 2 bons cavalos do Santana do Rio Grande. Ele corria na farda do José Fragoso Pires Júnior, né? Porque o Dr. Fragoso não podia correr 3 cavalos, entendeu? Inclusive, quando eu estava em São Paulo, eu assisti ele perder um grande prêmio, eu não me lembro o nome da égua do Mondesi, a égua do Mondesi.
E eu ainda falei assim, poxa, eu em cima desse cavalo ele não perderia. Aí os meus amigos lá disseram, poxa, até com os jockeys de lá do Rio, você está querendo tirar a montaria deles? Eu digo, não, foi um descuido meu, não é nada disso não. Aí depois, quando eu ganhei o Brasil, para isso que vocês viram, que eu falei antes... Porque quando você ganhou esse Brasil, você estava montando em São Paulo? São Paulo. Estava montando em São Paulo, foi convidado para montar o Cartesiano. O Cartesiano era um cavalo que rendia o máximo na leve, né? Na leve. Na pista leve, ele só não perdeu, só não ganhou 2 grandes prêmios porque no ano seguinte mudou, a pista choveu no domingo. Choveu no domingo. Foi a história que o Dr. Léo Cury contou aqui na semana passada, que foi foi aquele Troianos e Lauros, né? E o Cartesiano foi o terceiro, né? Terceiro. Foi um grande prêmio Brasil com 8 cavalos apenas. E uma pool de, acho que foi um único grande prêmio Brasil com a pool de 10, que era o Troianos, ele ganhou apertado. E segundo você, só ganhou porque era na pesada. Se fosse no sábado, eu ganharia o meu. Não fosse o grande prêmio Brasil no sábado, ganharia porque o Cartesiano... O Cartesiano corria mais na seca, o Lauros corria bem menos na seca. E o Troianos tinha probleminhas de casco, né? Então que ele não se adaptava muito bem à raia seca. A raia seca, na verdade foi essa raia molhada que ajudou bastante ele a ganhar esse grande prêmio Brasil, né? Mas depois, né, tem várias outras conquistas. Eu vou falar aqui de cabeça, acho que eu lembro, e você vai se lembrando mais algum. Antes do Dragão, nós temos um velocista. Sim, Artialone? Artialone ganhou o Sukhov. O Sukhov com Edson Ferreira Up. Depois foi para Dubai, né? Exato. Depois foi para Dubai. Aí o Dragão, você ganhou quantas provas de grupo 1 com ele? O Dragão ganhou o Linneu de Paula Machado e a primeira prova da Tríplice Coroa, né? O Linneu de Paula Machado foi o grande critério, né? Foi. E foram só com o Dragão foram dois grupo 1, né? Foi. E o Artialone foi o Sukhov. Foi o Sukhov. E depois tem outros cavalos de boas vitórias, mas esses aqui são os que eu lembro mais. E você já estava numa fase, já era bem veterano, bem mais veterano do que os jockeys que estavam aqui, né? Eu digo que na época que eu estava montando o Artialone, digamos, se fosse em 1975, talvez não tivesse ganho. É mesmo? Com certeza. Mas por que você fala isso? Eu digo porque eu ganhei com o Cateto, os 1000 metros internacional também, e ganhei com o Artialone. Mas o Artialone, para mim, o grande prêmio Major Sukhov, era mais um. E numa idade que eu tô, que tudo que entrar é lucro no meu currículo. Não falando em dinheiro. Dinheiro dando para viver tá bom. Mas botar um grupo 1 no currículo é importante. Mas um grupo 1 no currículo para mim aquilo era muito gostoso, muito importante. Então eu montava com muita tranquilidade e eu conseguia estudar bastante o páreo, como é que podia ser, para mim conseguir a vitória sobre os adversários que a gente achava que era, entendeu? Então eu fiz uma tática de corrida, falei para o proprietário que estava proibido de entrar aqui, que eu ria até no nome TT e Beto, e era do Claudinho, o cavalo, e eu disse para ele, arruma uma maneira de você vir tirar fotografia, porque o cavalo não vai perder não, vou virar um leão em cima dele e ele não vai perder. E graças a Deus isso aconteceu. Foi uma bela vitória, um cavalo que depois foi correr em Dubai, como eu já falei aqui, um cavalo... E ganhou lá, né? Ganhou lá em Dubai. Então foi uma belíssima vitória de uma carreira de muitas conquistas, que fez muitos amigos, alguns amigos, né? Porque tem os adversários na raia, mas fez alguns amigos, o Dr. Amilcar está entre ele, a família do Dr. Amilcar, Gustavo, outras pessoas que ajudaram, e é isso que a gente quer resgatar aqui um pouco nesse programa, senhor Edson. O pessoal saber que atrás desses cabelos brancos aqui, tem uma bela história, um grande ser humano, uma pessoa que sempre me tratou muito bem, e não a mim também, como o Silvio. A gente tem muito prazer de sempre conviver com ele aqui e com o Edson Ferreira Filho, que é o filho dele. Seu Edson, obrigado pela sua presença, obrigado pela honra. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês, ao Silvio, que sempre está prestigiando meu filho aí, quando a gente tem as
as poucas vitórias da gente, mas e a hora que quiser eu estou à disposição, entendeu? E admiro vocês mesmo e que o Turf tenha essas pessoas. Sim, a gente sempre, a gente né? quer, a gente não pode, a gente não pode achar que é só o pessoal novo que está aqui, ou os aprendizes estão agora. O Turf tem uma história para trás e a gente nunca vai esquecer dela. Gente, um abraço. Semana que vem a gente volta com mais um Papo com Lopes. Semana que vem pode ser que não, porque é quinta-feira de carnaval, a gente pode ainda estar de ressaca, mas na outra semana com certeza. Um abraço. É isso aí.